como sempre, os irmãos fiquem preparados aí com o microfone. Peço que algum irmão fique responsável, além do Crisley, né? O Crisley está mexendo no PowerPoint. Então, fique preparado com o microfone para poder auxiliar os irmãos. Como sabemos, é um estudo bíblico, então necessita aí da participação dos irmãos. Temos começado um estudo bíblico falando, pelo menos pegando lá desde a divisão, né, do povo de Israel em 2 reinos, e vamos chegar até ao exílio, né, de Israel, ok? E para isso estaremos passando então durante vários acontecimentos, vários reis. Semana passada nós vimos sobre quem? Roboão. Terminamos, né? Segunda parte. Ficamos 2 domingos em Roboão e a divisão do reino. Hoje estaremos pegando o outro lado da história, né? Porque o reino de Israel foi dividido, né, em 2. Reino do Norte e Reino do Sul. Roboão estava reinando em qual reino? Do Sul. Consequentemente, quem ficou com o Reino do Norte? Jeroboão. Então, estaremos vendo sobre Jeroboão, o que fez pecar a Israel. Jeroboão, o que fez pecar a Israel. Só lembrando ali o mapa, mais uma vez, para os irmãos entenderem um pouco mais a divisão, sempre também está mais gravado, né? Jeroboão, ele reinou sobre 10 tribos no Reino do Norte. O Reino do Norte é chamado também de o Reino de Israel. E Roboão reinou sobre 2 tribos, né? A tribo de Benjamim e Judá, chamada também o Reino do Sul e também Reino de Judá. E tem outros nomes também, né? Efraim, outros nomes que a Bíblia chama de mais conhecido como Reino de Judá. Então hoje Jeroboão, que fez pecar a Israel. Passa para nós, irmãos. O nosso texto é 2 Reis 17, versículo 21, pelo menos um texto tema para iniciar, baseado no que nós vamos estudar e aprender. 2 Reis, capítulo 17, versículo 21. Segundo Reis 17, versículo 21, nos diz o seguinte: porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Repetindo aí a parte central do versículo, e Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e os fez cometer um grande pecado. Irmãos, o alvo desta lição, desse estudo bíblico, é que ao estudar esta lição, você perceberá quão grave é levar outros a pecarem. Quão grave é levar outros a pecarem. E também atentará para as consequências de modificar o culto do povo de Deus com fins políticos, né? Ou seja, por causa de pessoas, por causa de grupos, ou partidos dentro da igreja. Então é algo muito sério e nós vamos aprender nessa noite. O alvo também é terminar essa lição, não fazer em 2 partes, como nós fizemos a de Roboão. Então, vamos tentar aí terminar, vamos correr um pouco. Os irmãos também, na hora do comentário, sejam rápidos e breves. Nessa lição também, o aluno será capaz de conhecer a vida de Jeroboão, nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Também seremos capazes de analisar as consequências de ser má influência na vida dos outros. Nós também vamos nos conscientizar da responsabilidade que um crente tem sobre a vida do próximo. Nós vamos desejar prestar culto unicamente ao Senhor
E vamos também exercer funções de autoridades com responsabilidades e temor ao Senhor. Também vamos lutar com todas as forças para manter o povo de Deus unido. E, por último, cultuar ininterruptamente ao único Deus, e apenas Ele. Amém? Não existe outro Deus que mereça culto, louvor e adoração. Passa para nós, irmão. Preste atenção ali, irmãos. Você conhece essas marcas de produtos? A minha pergunta é sobre essas marcas. Esses produtos são bons ou é só fama? Microfone? Quem vai falar aí para nós? Eu acho que está mais na área... Esse daí eu acho bom. Eu uso tanto o Omo, quanto o Bombril, quanto o detergente. Então a irmã acha bom mesmo, não é só fama não, né? Eu gosto. Quem mais? Está mais na área das mulheres mesmo, né? Pelo menos algumas coisas, né? Realmente, pastor, eles são bons, diferenciados dos outros. É? Todos eles? Sim. Ok. O Prestol Barba eu nunca usei já outros, mas os outros eu tenho certeza que é bom. Ok, mais um, ou uma, né? É bom. Esse produto é bom. É bom mesmo, não é só fama não, né? Não. Só é um pouquinho caro às vezes, mas é bom. Pior que é, né? Alguns são caros, né? Tem alguém dos irmãos que acha, não, pastor, isso aí é só fama. Para mim não presta, não. Traz aqui para o irmão Edilson. Vamos ver o que ele vai falar aí. Boa noite, irmãos. Eu usei esse Prestol Barba aí há alguns anos, só que eu achei coisa bem melhor, graças a Deus, que esse aí de agora, para mim, tô fora. Ok, então tá bom. Irmãos, outra pergunta, para os irmãos também participar, passa aí. Qual é o peso ou a vantagem quando se recebe um rótulo ou adquire fama? Alguém poderia comentar ou responder essa pergunta? Qual que é o peso ou a vantagem, né? Quando nós, ou somente nós ou até mesmo produtos, né? Recebe um rótulo, né? Ou adquire uma fama. Qual que é o peso ou a vantagem disso? Quem gostaria? João Paulino? Boa noite. Nossa. Mas se você recebe o rótulo, no caso do Omo, se você tem um rótulo de ser bom, ele não pode querer ser ruim, pode ser ruim hora nenhuma, né? Senão fica ruim. Ok. Mais alguém? Mais alguém? O peso é manter, né? Manter, né? Esse é um peso, manter. Mais alguém? Só mais um? Ou talvez mais nenhum? Ninguém mais? Ok, lá, o irmão lá atrás, o irmão Leandro. Se cria uma autoridade assim entre as outras marcas assim de alguma forma, ou de pessoas também, né? Quando você recebe um rótulo assim ou adquire a fama, né? Certo. Ok. Muito bem. A história de Jeroboão, irmãos, filho de Nebate, é uma das grandes tragédias do Antigo Testamento. O homem ele tinha grande capacidade. Jeroboão tinha uma capacidade, um potencial enorme. Teve muitas oportunidades de servir a Deus. Deus até lhe deu a honra de reinar sobre 10 tribos de Israel. Você imagina o que é isso? Deus te dá a honra de reinar sobre 10 tribos do seu povo, ou seja, do povo de Deus, né? O povo de Israel. E ele então devia pastorear esse novo reino para seguirem o Deus que os tirou do Egito. E lhe deu as terras, né, que prometera em Canaã. Só que, infelizmente,
Jeroboão falhou. Falhou totalmente. Ele passou a ser o maior exemplo de fracasso de liderança espiritual de toda a história de Israel. Para sempre, Jeroboão é referido como Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Várias passagens na Bíblia citam o nome dele junto com essa frase, ou seja, ele adquiriu uma fama, ele adquiriu um peso no seu nome. Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Interessante que até o nome do pai é junto, né? Na má fama, né? Quem era então Jeroboão, filho de Nebate? Para nós entrarmos um pouco mais na sua história. Salomão reconhecer as capacidades de Jeroboão. Jeroboão era da tribo de Efraim, uma das 10 tribos, né, de Israel, da qual ele também passou a governar sobre ela. E 1 Reis 11, versículo 26 ao 28, está ali, né? Olha o que diz. Vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Então, pelo que entendemos aqui, Salomão ele viu, né, algo diferente em Jeroboão. Salomão era o rei e Jeroboão era o servo da tribo de Efraim, e Salomão, né, acabou prestando atenção nele e viu que realmente era um homem destacado, um jovem destacado, e pôs ele então sobre essa autoridade aí de trabalho forçado na casa de José. Passa para nós, irmão. Ali, irmãos, nós temos o mapa do povo de Israel, que é o mesmo mapa que está aqui. Eu vou pedir a ajuda de 2 irmãos para chegar aqui à frente. 2 voluntários. Não vou te bater não, tá? Pode ficar tranquilo. Mais um. Ok. Pode chegar aqui em cima para aparecer também no vídeo. Os irmãos estão assistindo em casa, né? Então nós temos aqui basicamente um mapa, e ali também os irmãos estão vendo, o mapa de Israel unido, né? E as 12 tribos representadas aqui, basicamente a divisão das terras. Perdi as contas aqui. Toma aí. Bom, se eu acertei nas contas, acho que vai dar certo. Não, espera aí. Vai não. Conta aí, irmão. Quantos tem? Sabe contar? Quanto tem ali no Paulino? 2. 10. O que eu fiz aqui, irmãos? Os irmãos entenderam? Alguém poderia comentar? Cadê o microfone? Tá devagar aí o microfonista. Lá. Que... Acorda, João. O pastor dividiu aí o mapa, né? 10 tribos por um lado e 2 por outro lado. Certo. Alguém mais poderia melhorar aí essa explicação? Repartiu também as responsabilidades aí, né? Certo. Deixa eu tentar melhorar aí a pergunta. Eu agi como quem? Eu agi como Deus. Eu agi como Deus. Ok. Obrigado, irmão. Pode ficar com as terras para vocês. Depois vocês vão lá em Israel e... Muito bem, então,
Como os irmãos compreenderam aí, em segundo lugar, Jeroboão colocado como rei sobre as 10 tribos. Então, como nós já comentamos um pouco, um dia, ao sair de Jerusalém, Jeroboão então encontrou Aías, um profeta de Deus, ali de Siló. Esse profeta então pegou a capa nova com que estava vestido, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão, conforme está lá em 1 Reis 11, 30 a 32. Eu pedi para o irmão ler para nós. Quem quiser, levanta a mão, o microfone vai chegar aí. E você lê para nós 1 Reis 11, versículo 30 ao 32. Pode ir. Diz assim: E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Ok, então, basicamente aí o que o profeta fez, pelo menos ali profetizando e usando até sua capa, como tipo de Israel, é basicamente o que Deus fez, literalmente, com a nação de Israel. Nós vimos a semana passada, por culpa de quem? Salomão, o grande Salomão. Quando então Jeroboão soube, dessa profecia, na realidade Salomão ficou sabendo, a Bíblia não fala como, mas ele ficou sabendo, ele procurou matar Jeroboão, que fugiu para o Egito, e aí depois que Salomão morre, Jeroboão volta para Israel para liderar a rebelião contra o filho de Salomão, Roboão, que nós vimos a semana passada. Então, irmãos, o Senhor, Deus havia mandado o profeta Aías declarar a Jeroboão que este seria rei das 10 tribos. Mas além disso, não foi só isso que Aías falou para Jeroboão. Além disso, Aías também, o profeta, esclareceu bem os parâmetros que deviam guiar a maneira de Jeroboão reinar. Então, não foi só entregue, vê o que você faz aí com esses 10 reinos. Não, falou, você vai fazer assim, assim, assim. O rei, então, tinha que prestar contas a Deus, porque, na realidade, quem era o soberano da nação de Israel não eram os reis, mas era Deus. E os reis eram basicamente subordinados de Deus. Então, ele devia prestar conta a Deus, mas pela sua administração, se ele fosse obediente ou temente a Deus, era prometido então uma dinastia para ele. Mas, se ele não fosse obediente, haveria castigo à sua descendência. Além de não herdar o trono de Israel, seria totalmente eliminada. Algo sério, não é verdade? Toda descendência seria eliminada da face da terra. Olha 1 Reis, capítulo 11, versículo 37 ao 38. Quem quiser ler para mim, fique à vontade. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Então essa mensagem de Jeroboão é interessante que relembra um pouco do conselho que Davi deu
a Salomão, né, quando passou o reino para ele, e também conselho do próprio Deus também a Salomão, né, que está lá em 1 Reis 2, versículo 2 ao 4, e 1 Reis 9, versículo 3 ao 7. Nós não vamos ler, mas só comentando, se alguém quiser dar uma olhada, para ver como que parece, né, essas palavras de Aías a Jeroboão, com as palavras de Davi a Salomão e as palavras também de Deus a Salomão, em 1 Reis 2, versículo 2 ao 4, e também capítulo 9, versículo 3 ao 7, se alguém quiser anotar e ler depois. Passe aí para nós. Então, ao receber um cargo na igreja, trazendo aí para nós hoje, o que nós estamos aprendendo aqui com Jeroboão, ao receber um cargo na igreja, eu estou bem atento às responsabilidades, né, que esse cargo tem. Quando eu recebo um cargo, seja aí para, né, ser um pastor, né, um presbítero, um diácono, um professor da escola bíblica dominical, ou qualquer outro cargo, um dirigente de música, um músico, será que eu realmente fico bem atento com respeito às responsabilidades que envolve aquele cargo? Tem texto aí, né, para nós, mas não vamos ler com respeito aí às responsabilidades, né, de alguns cargos, Tito 6, 1, versículo 6 a 9, 1 Timóteo 3, 1 a 13, mas continuando, Deus orientou os reis de Israel e de Judá por meio dos profetas, ou seja, homens de Deus, homens usados por Deus, que transmitiam a palavra de Deus. Consequentemente, irmãos, hoje todas as atividades da igreja têm que ser orientadas pela aplicação da palavra, pela aplicação da Bíblia e a atualidade da igreja. Então, a nossa autoridade hoje é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que o irmão pensa ou uma irmã pensa, não é o que é mais aceitável diante das pessoas, não é o que o povo quer. Pastor, o que a gente quer fazer aqui na igreja é isso. Não é. A autoridade é a Bíblia, a autoridade final. Da mesma forma que naquela época a autoridade era Deus, e caso eles não seguiam, principalmente o rei, e logicamente o povo também, todos sofriam as consequências. E nós vamos ver que Jeroboão pagou muito caro por ter desobedecido a Deus. Continuando então, o reinado de Jeroboão, vamos entender melhor como foi o reinado dele então. Jeroboão liderou a rebelião contra Roboão e foi feito então rei sobre 10 tribos, cumprindo a profecia do profeta Aías, né, a seu respeito, que está lá em 1 Reis 12, 20. A partir daí então, 10 tribos passaram a ser o reino de Israel, e o que ficou também no sul era o reino de Judá, conforme nós vimos aí no mapa. Logo, pelas providências que tomou para que os de Israel não voltassem ao reino de Roboão de Judá, ou seja, ele ficou com medo do povo, né, largá-lo. Jeroboão ficou com medo, e eles irem para Roboão, né, para o outro reino, o reino de Judá. Então, Jeroboão demonstrou falta de fé na promessa que Deus havia dado para ele. Ele não teve fé. E, logicamente, interessante, duas coisas que andam juntas, né? Fé, ou melhor, falta de fé e desobediência. Porque foi o que aconteceu com Jeroboão. Ele não teve fé nas palavras de Deus, através do profeta, de que Deus iria abençoar ele nas 10 tribos, se ele fosse obediente. Ele ficou com medo e, logicamente, desobedeceu a Deus, fazendo o que não era da vontade de Deus. Então, o que aconteceu? Passa para nós aí. Jeroboão tomou conselho, mas não com Deus ou seus profetas. Jeroboão, ele mudou radicalmente. E quando eu digo radicalmente, é radicalmente mesmo. Ele mudou radicalmente o culto a Deus no seu reino. Olha o que diz
acho que não tem ali, mas alguém leia para mim 1 Reis 12, versículo 26 e 27. É basicamente o que eu acabei de explicar, mas para os irmãos ver a Bíblia falando, né? 1 Reis 12, 26 e 27. Disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Percebeu aí? Ele ficou com medo do povo deixá-lo e seguir a Roboão, né? E a casa de Davi, né? A linhagem de Davi. E ficou com medo então de matarem ele também, né? Declarar Roboão rei sobre todo Israel, ou seja, ele não confiou nas palavras de Deus, que falou, ó, 10 tribos vai ser sua, rapaz. 10 tribos é sua. Mas ele não confiou, ele ficou com medo de perder essas 10 tribos e ainda morrer. E aí ele acabou fazendo besteira, né? O que ele fez? Ele fez 2 bezerros de ouro, conforme diz lá em 1 Reis 12, versículo 28 e 29. Quem pode ler para nós? 1 Reis 12, versículo 28 e 29. Assim o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Que coisa, né? Isso te lembra alguma coisa no passado de Israel? Lembra ou não? O quê? Onde? Quando? Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? Moisés subiu no monte, né? Demorou voltar. E aí o povo, né? Como a irmã falou, o povo chegou em Arão, né? Pressionou ele. E por fins políticos, né? Arão fez o que o povo queria. E aí fez o quê? Um bezerro de ouro. E aí começou a dizer, né? Esse é o Deus que te tirou da terra do Egito. Jeroboão fez pior. Eu estou rindo, mas não é para rir, né? Ele fez 2. Naquela situação no Monte Sinai, morreram muita gente. Lembra que Moisés chega, né? E fala, olha, quem é de Deus, chega de cá. E aí, se não me engano, acho que todos os levitas, né? Ficaram. E, ó, agora passa, vai e mata cada um que está do lado de lá. Então, muita gente morreu. Aqui foi pior também, né? Jeroboão fez pior e a consequência foi pior também. Principalmente para Jeroboão e a sua descendência, né? E o povo de Israel também sofreu. Mas ele fez então esses 2 bezerros, como explicou aí, né? A cidade de Dan ficava no extremo norte do território de Israel e Betel no sul. Como eu disse, né, se o pecado de Arão foi grande, né, fazendo 1, imagina o de Jeroboão fazendo 2 bezerros. Então foi gravíssimo. Certo. Segundo lugar, o que ele fez também? Ele instituiu um novo sacerdote. Além dele fazer 2 bezerros de ouro, ele instituiu um novo sacerdócio. Os sacerdotes e levitas de todo Israel, o que eles fizeram conforme nós aprendemos na semana passada? Eles apoiaram Roboão, né? Eles foram para Jerusalém para poder servir a Deus. E lemos que Jeroboão não quis esse sacerdote de Deus ministrando os novos centros de culto. Por isso eles foram para o reino de Judá a fim de servir a Deus ali. E Jeroboão constituiu o quê? Os sacerdotes foram embora, né? Para o reino de Judá. Então Jeroboão, ele constituiu
sacerdotes dentre o povo. Ele escolheu pessoas do povo mesmo. De fato, né, a Bíblia diz aí, 1 Reis 12:33, a quem ele queria, ele consagrava. Ou seja, ele consagrava as pessoas que ele mesmo escolhia. Irmãos, há duas coisas aqui. Conforme 1 Reis 12:31, o sacerdócio só podia ser da tribo de Levi. Isso era a ordem de Deus. Em segundo lugar, a lei de Deus era explícita, pois determinava que somente Arão e seus filhos, né, como sacerdote. Então o sacerdócio lhes permitia. Eu falei em segundo lugar, mas é a mesma coisa, né? Eu confundi aqui. Alguém leia para mim aí, 1 Reis 12:31. Para nós confirmar o que eu estou dizendo. 1 Reis 12:31. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdote dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Certo. E outra aí, abra em Êxodo 29, versículo 9. Êxodo 29, versículo 9. E os cingirás com o cinto a Arão, a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e seus filhos. Então, o sacerdote, até hoje, irmão, no reino de Israel, é só quem é filho de Levi, só quem é da tribo de Levi. Sacerdócio, conforme leu aí o irmão Alex, perpétuo. Até hoje, eles ainda seguem isso. Terceiro lugar, o que Jeroboão fez? Ele mudou a data de celebrar a festa dos tabernáculos, conforme diz em 1 Reis 12:32 e 33. Nós não vamos ler para economizar tempo, mas Deus já havia ordenado explicitamente, irmãos, que as datas das grandes festas anuais de Israel eram fixas, não deveriam ser mudadas. E aí Jeroboão chega e muda essas datas, né? Deus dá essa ordem lá em Levítico 23, versículo 24 ao 37. Jeroboão também, por toda essa desobediência, né? Na realidade, ele foi repreendido por um homem de Deus. E olha a reação dele para com o homem de Deus, né? 1 Reis 13, versículo 1 a 3. Quem quiser ler para mim, pode ler. No caso aí, o que o homem de Deus falou para Jeroboão. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Não, foi até o 3. Certinho, não é? Foi até o 3. Sim, depois, ok. Tem a questão que Jeroboão fez, né? Então, o que aconteceu depois, né? O próprio rei, ou seja, Jeroboão, ele não deveria oferecer incenso, né, no altar. Era dever de quem? Sacerdote. Só ele poderia. Mas Jeroboão, em vez de acatar a mensagem de Deus, e a mensagem também do profeta aí, que o irmão Edilson leu, ele mandou prender o homem de Deus. E olha que o poder de Deus aqui, irmãos. Ele estendeu a mão contra o homem de Deus e falou: prendei-o. O que aconteceu com o braço dele?
ficou seco, dessa forma. Quer ver lá? Lê o versículo... Lê do versículo 5, né? Versículo 4 ao versículo 6, irmão Dilson. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo, pegai-o. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Até o 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Agora, pensa aqui comigo, irmãos. Pensa aqui comigo. Você está no lugar de Jeroboão agora. Você pega, né, fica com raiva do profeta, você fala, ó, pegai-o, prendei-o, sua mão seca, seu braço seca. Você fica com medo, logicamente, né? Começa a clamar, opa, clama por mim, não sei o que lá, né? Aí o profeta, né, vai, cura, volta a mão. Pensa comigo, né? O que você faria? Você iria continuar no mesmo caminho? Mas Jeroboão continuou do mesmo jeito. Não mudou nada. Cabeça dura. Parece alguns batistas, né? Vê a mão de Deus descendo no couro e continua ainda cabeçudo, né? Fazendo as mesmas coisas erradas. Então, conforme nós vimos aí, essa foi a primeira ação de Deus para Jeroboão, mas isso não mudou nada, né? Agora, olha o que aconteceu. Deixa eu ver aqui, deixa eu me achar. Certo. Olha o que aconteceu com os filhos de Jeroboão. Né, os filhos de Jeroboão. Abias, filho de Jeroboão, adoeceu gravemente. Seu pai então mandou a mãe do menino disfarçar-se. Espertinho, né? Ele mandou a mãe do menino disfarçar-se e visitar quem? O profeta de Deus, o homem de Deus, Aías. O profeta, ele já estava de idade, né? Parece que ele era cego por causa da velhice, mas o Senhor já lhe havia revelado quem vinha visitá-lo. Então ele já sabia quem estava chegando, né? E, irmãos, que duras palavras, nem sempre é fácil ser pastor, nem sempre é fácil ser profeta e falar o que Deus manda falar. Que duras palavras Aías teve que dizer àquela mãe com o filho doente. E a mensagem também transmitida a Jeroboão. Olha aí 1 Reis capítulo 14, versículos 6 ao 10. Quem quiser ler para mim, pode ler. 1 Reis 14, 6 ao 10. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés entrando pela porta, disse ele, entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel e rasguei o reino da casa de Davi e te dei a ti, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Até o 30, né? Sim, até o 10. Até o 10. Antes tu fizeste mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me lançastes para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Destruirei de Jeroboão todo o homem até ao menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Que dura mensagem, hein? O profeta teve que transmitir àquela mulher, e com respeito também à família de Jeroboão.
Terminando então com essas palavras de julgamento divino. Mas e o menino doente, pastor? É verdade, e o menino doente? Olha o que diz aí em 1 Reis 14, versículo 12 e 13 agora. 1 Reis 14, 12 e 13. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo Israel o pranteará e o sepultará, porque Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. Na realidade, de Jeroboão, né? Ficou meio estranho aí a leitura. Então, o menino, assim que ela chegasse na cidade, ele iria morrer. E foi isso que aconteceu, né? A família toda de Jeroboão, irmãos, foi eliminada. Pior ainda, né? Israel também foi castigado, conforme nós vimos aí. Os irmãos podem também olhar melhor, versículo 14 ao 16. Ou seja, o que eu quero dizer, tudo isto se cumpriu. Tudo que Deus falou se cumpriu. Tudo que o profeta falou se cumpriu. Nadab, que era outro filho de Jeroboão, sucedeu ao trono de Israel. Ele se fez rei. 2 anos depois, o israelita chamado Baasa matou então Nadab e se fez rei em Israel. Consequentemente, então, matando toda a família de Jeroboão. Ou seja, tudo que Deus falou se cumpriu. 1 Reis, capítulo 15, versículo 29 e 30. Alguma pergunta até aqui ou comentário? Não? Então, o último ponto, o fim do reino do norte, Israel, né? Como o profeta então falou, Israel seria espalhado entre as nações e levado para o cativeiro além do rio Eufrates. E assim aconteceu. Mas os propósitos de Deus não podem ser fracassados. Deus mesmo, que é soberano e compassivo, depois restauraria a unidade nacional e a pureza espiritual do povo, conforme nós vemos lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 21 ao 23. E tudo isso, né, pela graça de Deus, porque Israel nunca mereceu, né? E isso lembra a nossa salvação, conforme diz lá em Efésios 2, versículo 8 a 10, né? Porque pela graça sois salvos, né, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nós também temos muito parecidos com Israel. Nós somos cabeça dura, né? Insistimos no erro muitas vezes. Deus nos disciplina, né? Como filhos, como Ele diz na sua palavra, e muitas vezes nós continuamos ainda no mesmo caminho, né? Não nos arrependemos. Mas, assim como Israel era e ainda é o povo escolhido de Deus, o salvo, ele é sempre salvo. Isso não muda. Como eu disse, Efésios 2, 8 ao 10, não depende das obras, mas é pela graça. Passei para nós, Ok. Então nós temos aí basicamente apenas uma recapitulação para terminar, só um lembrete, né? Com respeito aos cargos na igreja, você tem cargo na igreja? Quando você receber algum cargo, você precisa se ater das responsabilidades que aquele cargo leva, né? Como que você vai servir a Deus naquele cargo? Seja aí como um pastor, de repente se Deus está te chamando para o ministério, um missionário, ou até mesmo, né, um diácono, um professor da escola bíblica dominical. Passa para nós, irmão. Concluindo,
Segundo aprendizado de hoje, irmãos. 2 irmãos aí vai completar para mim. Jeroboão, filho de Nebate, que ok. Tá chegando. Tá devagar, mas tá chegando. Que fez pecar a Israel. Ok. O que mais, segundo a gente aprendeu? Não confiou em Deus. Então, Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, que desobedeceu, que não confiou em Deus. Que não confiou em Deus. O que mais? Olha as famas. Um dos piores reis de Israel. E a gente poderia acrescentar mais. Mas uma pergunta mais pesada. Qual será a sua história? Pelo que aprendemos hoje, quem você deseja ser? Agora você vai dizer o seu nome e dizer qual fama você quer ter. Eu, Marcos Gesiel, por exemplo, né? Filho de Edísio, Laurentino de Jesus, que foi fiel até o fim ao Senhor Jesus Cristo. E você? 2 irmãos, quem quer? Pega o microfone, levanta a mão. Qual será a sua história, o seu desejo? Eu, Edianor de Brito, filho de João Batista de Brito, casado com Lília, quero ser fiel até a morte. Tem casamento ali? Olha o tamanho do olho, ele está vendo coisa que a gente não está vendo, hein? Dividi aqui a parte com ela. Olha aí, ó, colocou a irmã no meio. Ó. Quem mais? Mais um, gostaria? Eu acabei comentando, qual foi as palavras finais? Fiel também, ok. Fiel igual o pastor Marcos, não é? Eu estou brincando. Próximo, quem mais gostaria? Nossa, ficou todo mundo tímido, olha só. Ficaram todo mundo vergonhoso, né? Ai, ó, pareceu um corajoso. Eu, Josimar, filho do seu Chico, que agradou a Deus. Amém. Amém, irmãos. Temos aí a conclusão também, né? Esse aí, na verdade, era o completo, né? Da triste trajetória de Jeroboão e das profecias relacionadas, podemos aprender grandes verdades, né? Quem recebe qualquer cargo de autoridade tem que exercê-lo com atenção à vontade de Deus revelada na sua palavra. Segundo, a desobediência à vontade revelada de Deus traz divisão. Israel foi dividido em 2 reinos por causa da idolatria de Jeroboão. O governo da nação, em terceiro lugar, o governo da nação de Israel não podia ser mantido por politicagens, ou seja, jeitinhos, né? Principalmente jeitinho brasileiro. Na igreja e na família, a autoridade dos líderes só se mantém quando eles mesmos são fiéis a Deus em tudo. Quarto, Deus está sempre presente para corrigir e orientar. Fiquemos atentos quando Ele nos chama a atenção, quando Ele nos orienta. Senão as consequências podem ser bem desastrosas. A Bíblia fala em outro texto, né? Com Deus não se brinca, né? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Ok? Ele vai ceifar. Ok, irmãos. Semana que vem, mais uma lição. Não lembro agora qual é, mas continuando aí, vendo mais reis, mais acontecimentos. E a trajetória é longa, tem bastante estudos aí pela frente. Vamos orar nesse momento, depois vamos ler o relatório financeiro e aí estaremos tendo a nossa pausa para os comes e bebes, né?
Oremos. Pai, obrigado.